pessoas envolvidas com a educação dos alunos do que somente no presencial. Então, são muito mais pessoas para interferir no resultado final. E depois nós tivemos uma pesquisa sobre organização didático-pedagógica, como é que os alunos viam o nosso PPC, como é que eles viam os encontros presenciais, se isso era validado, se não era. E, por último, as instalações físicas do polo, porque nosso curso envolve tecnologia. Então, a gente tem que propiciar um polo que dê as condições tecnológicas necessárias. Então, nós fizemos a pesquisa em 10 polos, todos em Santa Catarina. E o resultado dessa pesquisa foi muito bom para a gente conhecer onde é que estavam as nossas fragilidades. Os alunos veem principalmente a questão das pessoas como o nosso ponto frágil. Não tão frágil em relação à escala, nosso resultado foi bom, mas dentre todos os resultados foi o que mostrou o menor resultado. Por quê? São muitas pessoas no processo. São os tutores presenciais, os tutores à distância, os professores, a coordenação de polo e, principalmente, a gente vê uma distância entre o professor e o aluno. Essa é a minha visão de quem está há 4 anos e meio trabalhando com isso. Os alunos nos queixam muito, quando nós vamos aos polos, sobre o contato com o professor, que fica sempre virtual, sempre à distância, através de uma videoaula ou de um chat, e eles gostariam de nos ver mais vezes. Mas isso, pela própria estrutura, pelo próprio molde da educação à distância, e como ele é feito aqui na UFSC, não é possível com maior frequência do que nós fazemos hoje, que é uma vez por semestre. Alguns polos mostraram a sua cara. Através das respostas que os alunos deram, nós podemos detectar os problemas que nós tivemos com cada um dos polos, e isso foi mostrado. Por exemplo, Criciúma foi o que avaliou pior os tutores, os professores e a organização do curso em si. Por quê? Porque lá nós tivemos muito problema com questão de datas, que os alunos gostariam de mudar as datas e nós não autorizamos. Então, nisso aqui nós já vimos o problema mostrou para a gente o problema. Já Chapecó avaliou muito bem o polo, a estrutura do polo. Por quê? Porque é o melhor polo que a gente tem hoje em Santa Catarina. É o polo mais bem estruturado que nós temos. Já Tubarão avaliou muito mal as participações em seminários e em eventos acadêmicos. Por quê? Porque quando eu estive ao polo, uma das coisas que os alunos me relataram é que eles não gostavam de ir aos seminários. Não gostavam de fazer trabalho em grupo. Então, por isso, demonstraram isso na avaliação final. Então, cada um dos polos mostrou, então, onde nós tivemos o problema, que aquele problema foi o que afetou a avaliação final. Mas, no geral, a avaliação foi muito boa e mostrou o quê? Que os alunos avaliam os professores conforme eles avaliam o tutor. No nosso teste de correlação, a correlação entre professor e tutor à distância e tutor presencial foi muito alta. Então, os alunos enxergam o professor e a eficiência do professor pela eficiência do tutor à distância e pela eficiência do tutor presencial. Além disso, a questão de empregabilidade, de conhecimento que eles têm do curso, também mostrou uma alta correlação. Ou seja, o modo que eles enxergam o curso é o modo que eles enxergam que vão conseguir uma empregabilidade maior no final. Bom, o perfil do nosso aluno, que eu esqueci de me falar, a maioria são homens, sem filhos, casados e servidores públicos, tanto no nível federal, estadual como municipal. Então, os nossos alunos são homens mais velhos do que os que nós temos aqui no presencial e já possuem uma estabilidade financeira, procuram subir na carreira. Então, esse não é o fator essencial para eles. O curso não é essencial para eles entrarem no mercado de trabalho. Eles já estão no mercado. Bom, o que eu tinha para falar é isso. Bem concisa. Obrigada. Passar a palavra agora para o Jordano, curso de Psicologia. Você vai apresentar lá? Não? Beleza.
Bom, boa tarde. Sou Jordano, faço psicologia. Estou na 9ª fase e, bem, eu estou aqui, na real, meio que representando um grupo que há alguns anos vem construído no processo de avaliação no curso de psicologia. E é um processo de avaliação um pouco, não sei, diferente assim do que eu ouvi até agora, né? Primeiro, eu acho que quando a gente fala de avaliação, a gente tem que pensar sobre o que é essa avaliação, sobre o que a gente está tratando quando a gente está pensando numa avaliação de curso, né? No processo da psicologia, a gente começou pensando que a gente está tratando da educação, né? A gente está tratando da educação do país, da formação de profissionais do país. E então, para a gente, o que a gente tinha que começar pensando para fazer uma avaliação de curso é que tipo de profissional a gente quer formar na universidade pública, na UFSC, no curso de psicologia, né? Então, foi partindo dessa discussão que a gente começou a construir o processo de avaliação. O processo de avaliação da psicologia começou em 2004, 2005, com uma iniciativa do centro acadêmico de começar a pensar, então, nisso, né? Que profissional a gente está formando nesse curso, né? Que profissional a gente quer formar, e começou um processo de discussão sobre isso, e viu a necessidade de a gente avaliar como é que as disciplinas, né, como é que as aulas que os estudantes estavam tendo estavam formando esses estudantes. De cara, isso foi muito mal visto pela maioria dos professores do departamento. O centro acadêmico começou uma empreitada muito grande, né, de conversa com os estudantes, né, da importância da avaliação, então discussões, debates sobre o que é avaliação de curso, qual que é o motivo da gente estar fazendo ela, e começou a implementar um processo de avaliação que ele era coletivo, né? Então, os estudantes tinham um roteiro, né, sobre itens que eram importantes ser avaliados. Então, os estudantes sentavam num horário fora do horário de aula para avaliar, e foram produzindo assim as avaliações. Nessa primeira tentativa, como os professores, né, como eu comentei, eles foram bastante contrários à criação da avaliação, eles começaram a boicotar a avaliação que os estudantes faziam. Então, a maioria dos professores não queriam nem discutir a avaliação. Então, várias turmas começaram a ter bastante atrito com professores por causa disso. Começou a ter um boicote bem grande dos professores. Até que chegou um momento que, com a coordenação de curso também, tentando boicotar, e o departamento de psicologia também tentando boicotar essa avaliação, o centro acadêmico pegou todas as avaliações que foram feitas, e como os professores não queriam conversar com os estudantes, as avaliações foram expostas no hall do CFH, e isso gerou bastante polêmica no curso, de divulgar as avaliações desse jeito. Vários professores ficaram bastante chateados, eles diziam que estavam, com essa iniciativa do centro acadêmico, né? E, com o passar do tempo, o processo de avaliação ele começou a perder força, e perto ali de 2007 ele deixou de acontecer, né? As turmas já não faziam mais avaliação com tanta rotina. Algumas turmas faziam quando tinha uma aula que estava com muitos problemas. Algumas turmas até retomavam e faziam com autonomia essa avaliação. No final de 2009, mudou a coordenação de curso e também mudou o currículo de psicologia. Quando mudou o currículo, tinha uma diretriz do governo federal, alguma coisa assim, que dizia que o currículo deveria ser avaliado durante os 5 anos de sua implementação.
E eu estava já no centro acadêmico daí nessa época, e a gente usou disso, né, para retomar a discussão da avaliação. A coordenação de curso tinha mudado, era uma outra professora que tinha um diálogo mais aberto com os estudantes, e a gente começou, então, a discutir no colegiado de curso uma implementação de uma avaliação, e foi um processo bastante longo, onde a gente fez vários debates, né, e que sempre partiam da ideia de a gente discutir que profissional a gente estava formando ali, para a gente conseguir fazer uma avaliação de curso que fosse para além de picuinhas ou algumas coisas assim, que era, inclusive, né, o medo dos professores, né, o receio dos professores era esse. Então, a gente fez, enquanto centro acadêmico, uma formação bastante intensa, onde a gente, com o apoio da coordenação de curso, conseguiu liberar 2 créditos de todas as turmas durante um semestre, então, no horário de aula, tendo em vista que a gente está ali, naquele momento, estava considerando a avaliação como parte do processo de ensino-aprendizagem, como parte constituinte da formação profissional, avaliar a sua própria formação, e, por isso, a gente pautou a necessidade de que isso estivesse dentro das horas curriculares do ensino, né? Porque fazer um ensino que seja desligado da realidade, que você não possa discutir como esse processo de ensino-aprendizagem está se dando, para a gente, né, era o que a gente estava questionando e era o que a gente queria mudar. Então, a gente discutiu com todas as turmas a importância da avaliação, todos, né, os estudantes ficaram nas aulas, em geral, né, sempre tinha bastante estudante discutindo, e, a partir disso, a gente produziu uma proposta de avaliação de curso, que ela se baseia, e que hoje ela está implementada, primeiro, na ideia de que a avaliação tem que se passar de responder um questionário, né, e entregar esse questionário para alguns professores especialistas, talvez numa comissão paritária, se a gente tiver sorte, para avaliar o questionário e daí sim pensar o que tem que mudar. E sim fazer uma avaliação onde os estudantes discutam o que eles estão aprendendo naquela disciplina, discutam como o professor está dando a disciplina, se a metodologia está funcionando, como a turma também está se portando dentro da disciplina. Então, a discussão ela tinha que passar por todos esses temas e produzir um documento daí para ser entregue ao professor. Então, a gente, todas as disciplinas hoje no curso de psicologia, elas têm 4 créditos durante o semestre que são reservados para fazer a avaliação de curso. Primeiro, no meio do semestre, passando no meio do semestre para frente, todos os professores eles colocam no plano de ensino, né, mais ou menos nessa data, assim, do meio do semestre, umas 2, 3 semanas, esses créditos, onde os 2 primeiros créditos a gente faz uma avaliação coletiva com a turma toda daquela disciplina, sem a presença do professor, onde tem um roteiro com algumas questões que englobam isso que eu falei, sobre a didática do professor, sobre o conhecimento que está sendo aprendido naquela disciplina, sobre a postura da turma em relação à disciplina, enfim, que eles são mais uma direção do que ter que responder as perguntas com precisão, onde a turma discute e avalia coletivamente. Essa avaliação coletiva, para a gente, ela proporciona 2 coisas a mais do que a simples resposta de um questionário. A primeira é que a gente tem a possibilidade de ouvir o que os nossos colegas estão pensando, para a gente, a partir disso, construir uma avaliação mais aprofundada, né, com mais argumentos, e mesmo quando existem discordâncias em relação à avaliação, essas discordâncias elas são colocadas no documento, em que uma parte da turma acredita que tal coisa, outra parte acredita que tal coisa. Então, a gente vai tentando fazer dessa forma. E a segunda coisa
é a... Então, acelerar um pouco aqui. A segunda coisa é a possibilidade de criação, a possibilidade de, naquele espaço coletivo, a gente criar e pensar o que é essa aula, o que a gente quer dessa aula. Então, esse espaço é muito importante, porque é um espaço que hoje a gente não tem na universidade. A gente não tem um espaço onde a gente pensa o que a gente está aprendendo, se é isso que a gente tem que aprender, se é dessa forma que isso tem que ser aprendido. Então, esse espaço é um espaço muito rico e que a gente, a partir dele, conseguiu elaborar várias mudanças no currículo. Depois dessa etapa, existe, né, os outros 2 créditos, a gente são daí com o professor, onde o professor lê o documento que a turma escreveu e discute com a turma a avaliação que foi feita, ele dá um feedback em relação ao que ele acha dessa avaliação. E ali a turma e o professor, numa relação, né, já tentando quebrar essa hierarquia da sala de aula, né, tentando colocar o estudante como um personagem central na formação, a gente pensa o que tem que ser alterado na disciplina, quais são os problemas, como é que a gente faz uma metodologia melhor, ou elogia se o professor está, né, tendo dá espaço para a gente discutir, enfim. A gente faz a avaliação e pensa juntos. Ainda no fim do semestre, depois que todas as avaliações são feitas, a gente tem uma assembleia de curso. Uma assembleia que toma 4 créditos, né, uma manhã inteira de todas as turmas são liberadas para participar da assembleia, e a gente daí discute coisas mais gerais do currículo, né, coisas de alteração, enfim, problemas que são mais transversais e não são somente internos dentro da relação professor-aluno, mas sim que dizem respeito à estrutura curricular, enfim, vários... quanto tempo que eu tenho? Várias coisas diferentes. E daí nessa assembleia a gente tenta encaminhar então mudanças e, enfim, a gente já conseguiu várias mudanças de créditos numa disciplina, mudanças da estrutura do currículo, enfim, tirar disciplinas, transformar várias disciplinas em optativas e aumentar também o número de optativas, enfim, a gente conseguiu várias mudanças. Então, enfim, esse foi um pouco o processo que a gente teve e que para a gente sempre foi o mais importante isso, né? Colocar a avaliação como um espaço de responsabilidade com a universidade, onde a gente tenta pensar a formação de profissionais críticos, a formação de profissionais que são capazes, inclusive, de avaliar o seu trabalho depois, porque isso, dentro, né, do centro acadêmico, enfim, de quando a gente estava tocando esse movimento, foi uma coisa que foi muito central para a gente, assim. Então, não sei, acho que é um pouco isso, assim, para também não passar demais no tempo. Eu acho que, só para, né, trazer de volta os pontos centrais da avaliação coletiva, porque para a gente ela desmancha uma coisa que é bastante difícil na universidade, que é a relação do professor-aluno, né? Os professores, inúmeras vezes, estão sempre numa hierarquia acima, estão sempre, né, no processo de ensino-aprendizagem, sempre como os detentores do saber, e a gente acaba, muitas vezes, inibidos dentro da nossa formação, né, só recebendo aquilo que o professor está passando e não se torna ativo dentro do processo, do nosso próprio processo de formação. E, enfim, o fato de a gente poder discutir o que a gente está aprendendo já desmancha um pouco essa hierarquia e tenta colocar o estudante como um protagonista mesmo na formação, né? Porque os estudantes que estão em sala de aula, eles que estão sentindo quais são os problemas, eles que têm que aprender, eles que estão, enfim, nesse esforço diário e que estão sempre, né,
recebendo cortes, recebendo dificuldades e que ninguém melhor do que a própria pessoa para pensar sobre os seus problemas, assim, se a gente conseguir dar as condições para ela fazer isso, né? E é um pouco isso que a gente tentou fazer. Enfim, né, eu coloquei aqui o processo um pouco de uma forma perfeita e tal também, mas muitas vezes esse caminho sofre vários percalços, né? Se a gente não... como hoje em dia a gente está com uma dificuldade grande em relação ao número de participantes, né, porque quando não tem uma discussão sobre a importância da avaliação cotidiana no curso, às vezes a avaliação ela vai perdendo sentido para os estudantes, e isso acaba sendo grave dentro desse processo, né? Então, é importante que a gente consiga manter a discussão, porque, enfim, todo semestre novas turmas estão entrando, e se não existe... Se a avaliação não fizer sentido, se ela não mostrar que ela pode proporcionar mudanças para o estudante, a gente acaba sempre, né, batendo na mesma tecla e a avaliação acaba se esvaziando. Então, é um pouco isso assim, que também é um pouco responsabilidade do movimento estudantil estar fazendo, né, estar sempre preocupado em que a avaliação de curso faça sentido para os estudantes, para ela não se esvaziar, né, para ela não perder o sentido, enfim. Acho que é isso, acho que eu já passei do tempo. Obrigado, até mais. Bem, obrigado, João.